Boa noite! Quero dar um oi para todo mundo ao vivo, quem está assistindo essa gravação. Quem não me conhece, eu sou a Mariana Santos, sou nutricionista, trabalho com nutrição cíclica, nutrição a através dos nossos ciclos femininos. Eu levo em consideração os nossos hormônios, tá? Queria saber se puder me responder ali no chat, se tá escutando, como que tá, se tá ouvindo, tá tudo ok? Só me dá um ok, tá? Por favor. A gente está hoje numa véspera de feriado e eu espero que entre por aqui mais mulheres que estejam interessadas nesse tema. Obrigada. Produtividade e nutrição cíclica para mulheres é um tema que eu amo falar, eu sempre apresento essa palestra para empreendedoras, mas principalmente para toda mulher que está nessa gana de estar sempre produtiva, sempre em outro, muitas vezes se quebrando no meio do caminho, né? Então esse é um tema que eu amo e deixa eu só encontrar aqui a minha tela que a gente já começa. Vai ser uma aula que eu não quero me estender muito, porque, né, estamos numa quinta de noite, mas que é muito interessante e aí a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou nutricionista, sou especializada em nutrição funcional, em saúde da mulher e fui me especializando nessa saúde cíclica, né? Temos algumas formações em comportamento alimentar, em psiquiatria nutricional, dietoterapia, coaching, e fui pegando todos esses é, elementos e transformando no meu método, né? Transformando no que faz sentido para mim. Hoje eu trabalho sempre pensando em corpo, mente e energia, principalmente porque nós mulheres somos muito mais que células, a gente é feita disso mesmo, de corpo, de mente e energia. E o mais importante, eu sou uma mulher cíclica. E o que é ser uma mulher cíclica? É uma mulher que entende que os hormônios têm oscilações durante o mês e que a gente pode vivê-los, todos eles, né? E hoje, quando a gente fala em produtividade, o meu lema é uma produtividade sem se afastar do feminino. Uma produtividade que não nos leve a uma exaustão, a um desrespeito, a um burnout. Né? Então, hoje já passei por isso, conheço inúmeras mulheres em consultório que estão passando por isso. Por quê? Afinal de contas, nós mulheres representamos 60% dos casos de ansiedade e depressão. É muita coisa. E o que mais me assusta é que nós somos 60% desse público que utilizamos medicamento, só que os estudos para esse tipo de medicamento, apenas 0,5% é feito em mulheres. Tem algo errado, né? Tem algo errado nisso. A indústria acaba trazendo uma medicação que nós utilizamos, só que os testes não são feitos na gente, são feitos em homem, que tem uma fisiologia totalmente diferente. E aí eu quero trazer essas questões para vocês, para realmente vocês começarem a contestar. Né? Então, eu sempre começo a minha a palestra, eu já faço essa pesquisa. Quem daqui, mulher que planejou algo e não cumpriu? Deixou uma tarefa mais chata para depois. Precisou de criatividade e ela não veio. Uma semana tá bem produtiva, na outra não dá conta de nada. Uma semana tá falando com todo mundo e a outra não quer sair de casa. Se compara com outras mulheres e homens que estão produzindo mais. Eu acredito que 100% já se reconheceu, pelo menos em 3 delas, e é isso que a gente vive hoje, né. A gente vive numa produtividade que precisamos estar dentro de uma caixinha, estar dentro de alguns critérios, só que não funciona, e é por isso que 85% das mulheres sentem culpa ao chegar no final da semana.
Porque o valor do feminino está atrelado à produtividade. Se você não foi produtiva, se você não foi maravilhosa, se você não deu conta de tudo, você simplesmente não vale muita coisa. E aí, lá vem a culpa, lá vem todo um sentimento, de inadequação, que vai nos levando ainda mais a esses temas de autossabotagem, crenças, mentais, e aí vai transformando a nossa vida e empacando, né. Faz sentido isso? Puder falar ali no chat, eu vou espiando. E isso acontece por quê, né? Por que que isso acontece? Por causa dessa montanha-russa maravilhosa que se chama flutuações hormonais e energéticas, né. Então, esse aqui é um gráfico que a gente chama do gráfico perfeito, é um gráfico onde todas nós mulheres deveríamos estar. Obviamente, ele fala em 28 dias, mas nós sabemos que mulheres podem ter ciclos de 20 a 35, por ali, né, que são mais saudáveis, mas a gente sempre usa 28 para ficar mais didático. E aqui tem os altos e baixos das nossas flutuações hormonais. Então, por esse gráfico, a gente já verifica que não tem como a gente ser igual o mês inteiro, porque os nossos hormônios não são iguais o mês inteiro. E eu falo que a gente tem as nossas 4 bonequinhas, as nossas 4 deusas dentro de uma só, e somos mulheres, com várias facetas. Então a gente começa o mês pela menstruação, o ciclo o primeiro dia do ciclo é sempre o primeiro dia da menstruação. Logo depois a gente vai para a pré-ovulação, a ovulação é o nosso ápice hormonal e o ápice do nosso mês, e logo depois a gente vai caindo os hormônios pré, no pré-menstrual, né, que é o famoso a TPM, a tensão, mas quando tem tensão é porque já tem um desequilíbrio. Esses hormônios, essas variações hormonais, eh, vão mudando conforme as nossas fases da vida, a menopausa, enfim, mas basicamente elas são essas ondas. Então não tem como a gente falar para uma paciente: "Você tem que comer as mesmas calorias o mês inteiro, você tem que comer a mesma comida o mês inteiro, você tem que ter as mesmas vontades, eh, o mês inteiro", porque você não é a mesma o mês inteiro. E aqui a gente tem eh, um esquema que se você conforme a medicina ayurvédica e a medicina chinesa, mesmo que você não saiba qual é os dias do seu ciclo menstrual, a gente usa as nossas luas internas, são as fases da lua, que a fase da lua é um praticamente o mesmo estilo de fases dos nossos hormônios, e vocês vão aprender mais, na frente sobre isso, tá. Mas justamente aquilo ali, as flutuações hormonais e energéticas, então numa fase do mês a gente está mais quieta, está com mais recolhimento, e tudo isso, outra com mais intensidade, tudo isso devido aos hormônios, estrogênio, progesterona, e aqui a gente fala também da testosterona. Quando eu trabalho mais completo no meu curso, o Renascer, a gente vai falar sobre insulina, sobre cortisol, sobre tireoide, a gente vai falando mais de outros hormônios, né? Principalmente a insulina, que saiu um artigo agora em agosto de 2023 que já fala que a glicemia é alterada durante o ciclo menstrual, e isso vai mudar a forma que a gente faz o tratamento para uma mulher diabética. Então é uma coisa quentíssima no forno, saindo aqui, justamente porque vai fazendo essas alterações. E por que que a gente fica tão culpada, tão colocando nosso valor na nossa produtividade? Por causa dessa marca aqui, ó, brincadeira. Mas o Just Do It, que é da Nike, o apenas faça, ela disse ao mundo: "É simples, é só você querer, levanta-se, mexa, você pode, todos podem", né.
colocam os homens e as mulheres no mesmo patamar. E aí o feminismo, que foi muito importante, para nós, né, nessa questão de igualdade, foi muito importante, só que hoje, essa luta pela igualdade ao mesmo tempo, tá nos quebrando. Por quê? Porque nós não somos iguais. A gente não tá no mesmo patamar. E o apenas faça não é para todo mundo. Porque você apenas faça, você pode estar com cólica, apenas faça, você pode estar com ovulação, apenas faça, você está na sua tensão pré-menstrual, apenas faça, você entrou na menopausa, apenas faça, você está na perimenopausa, você está gestando, você está usando um anticoncepcional que está tirando toda a sua energia vital, o apenas faça não funciona para a gente, né? Ela não foi feita para mulheres. Nós somos cíclicas, os nossos hormônios flutuam ao longo desse mês, né? E esse viver de modo com o patriarcado, ele nos adoece, nos esgota, nos desconecta. E é impossível ter a mesma produtividade no mês inteiro. E eu quero que vocês repitam essa frase com vocês. É impossível ter a mesma produtividade o mês inteiro. Não, não dá, sabe? E aí a gente fica brigando, querendo ser super produtiva e não dá conta disso, justamente porque a gente tem essas oscilações. Na Espanha, foi feita uma lei lá, já o primeiro dia do ciclo menstrual, a mulher não vai trabalhar, ela não precisa ir trabalhar. Isso já é uma pequena mudança nesse ambiente que é muito voltado para o masculino, que não leva isso em consideração. Muito legal, né? Podíamos adotar, principalmente empresas feitas por mulheres. Eu quero muito levar isso mais para frente, porque empresas que a gerência é mulher, só pelo feminino, a gente tem que levar isso em consideração também, tá? Então aqui é uma diferença entre o masculino e o feminino, tá? Eu sempre falo que os homens, eles são o sol, nós somos a lua. O sol, o que que acontece? O sol, ele brilha no céu da manhã, ele fica brilhando, se põe, no outro dia ele brilha de novo. Ele tá igual, com toda a sua energia vital. A mulher não. A mulher é como a lua sai na lua nova, depois ela vai crescendo, vira lua cheia, depois ela mingua de novo, né? E vai para nova, vai para crescente. Ela tem fases. Ela não fica na lua cheia o mês inteiro. Ela não fica brilhando o mês inteiro. E se ela não fica o mês inteiro brilhando, sendo super produtiva, iluminando todo mundo aqui embaixo, por que, criatura do céu, você acha que precisa estar dando conta de tudo, brilhando o tempo todo, enlouquecendo todo mundo o tempo todo, né? Nem a lua faz isso. E nós somos a lua. Então, o homem, o que é o hormônio predominante dele? O hormônio predominante dele é a testosterona. Já a mulher é o estrogênio e a progesterona. O homem é estável, esses hormônios dele é igual o tempo todo. A mulher já não. A mulher é dinâmica. O homem, ele é muito mais resiliente ao estresse devido a esse aumento de testosterona dele. Já a mulher, ela é muito mais sensível ao estresse. E aí, o cortisol, né, o nosso hormônio. E esse estresse, ele complica tanto a nossa vida, que muitas vezes, quem nunca escutou a frase, né? Eu fiquei muito estressada esse mês, a minha menstruação atrasou, né? Mas a tua menstruação não atrasou. Quem atrasou foi a ovulação, mas isso é papo para outra hora e a gente fala assim, explico certinho isso lá no Renascer. Mas a sua ovulação é muito sensível ao estresse. Então, você atrasa os ciclos menstruais, você tem outras doenças de fundo psicossomático, são muito maiores em mulheres, tá? Os nutrientes dos homens também é muito para energia externa,
Já o nosso é para a energia interna. Então, as coisas, a nossa fisiologia, as nossas energias são diferentes. O nosso ciclo é circadiano de 20, o dos homens de 24 horas. Nós temos o ciclo infradiano, que é de 28 dias, e o circadiano. Então, a gente tem ciclo dentro de ciclo. Viu como a gente é um pouquinho mais complicada? Viu que na hora de fazer um planejamento alimentar, o teu profissional, ele tem que olhar esses ciclos dentro de ciclos e fases da vida, porque você, mulher, é um ser muito mais integrativo do que os homens. É muito mais fácil atender eles do que atender uma mulher, né? E aí, esse estudo aqui, trouxe para vocês, é um estudo que investigou como as fases do ciclo menstrual afetam os níveis de cortisol em resposta ao estresse mental. Participaram 42 mulheres que não usavam contraceptivos, e isso aqui é muito importante, porque a gente é muito deficiente de estudo em mulheres que não usam contraceptivos. Praticamente não tem, gente. Por quê? Porque eles falaram que dá trabalho estudar a gente, né? Então, participaram desse estudo 42 mulheres que foram divididas na fase folicular e na fase lútea. Fase folicular é a primeira fase do ciclo, a fase lútea é a segunda fase do ciclo. Eu consigo explicar com mais detalhes no Renascer, tá? A gente tem um módulo só sobre o ciclo feminino, só sobre o hormônio. O resultado foi que essas mulheres, na fase lútea, ela que é a fase depois da ovulação, tiveram níveis de cortisol muito mais alto após o estresse, sugerindo uma influência desse ciclo menstrual nas respostas dele, né? Então, isso é muito importante. E na prática, Mari, tá? Na prática, como eu sei disso? Na fase lútea, que é uma fase de maior recolhimento, maior de introspecção, você fazer isso mesmo, porque você vai estar muito mais responsível ao estresse. E profissionais que assistem essa aula, o que eu posso fazer nessa fase lútea da minha paciente? Colocar a mais adaptógenos, colocar fitoterapia específica, colocar rotinas integrativas nessa fase, porque o estresse que normal do dia a dia dela, nesse momento, vai influenciar muito mais. E aí, a fase lútea, a fase da nossa TPM, tá? Então, a gente tem que entender. Homem tem isso, gente? Não tem. Homem não tem. O estresse bateu, voltou e ele fica igual. Nós que somos tudo isso. Além disso, os nossos cérebros são diferentes, né? O cérebro feminino é cerca de 10% menor, mas isso não quer dizer muita coisa. Isso quer dizer, não é que menor é ruim, quer dizer que a nossa massa cinzenta supera o cérebro masculino e também o córtex pré-frontal, o hipocampo, são diferentes. Isso fazendo que nós mulheres reagimos ao estresse, temos algum modo de pensar, de analisar, diferente dos homens de forma fisiológica. Não é só porque é assim. Não, é forma fisiológica realmente faz diferente. E tudo isso vai influenciar na sua produtividade. Então, nós somos brilhantes de uma maneira única, feminina, e podemos agradecer ao nosso cérebro feminino maravilhoso por ser programado para. Nós somos melhores em liderança, em empatia, em construção de comunidade, em solução de problemas, em intuição, injustiça e pensamento sistêmico. Não é à toa que mulheres são as maiores terapeutas que tem, né? Profissões de cuidado são muito mais femininas, né? E aí eu entro aqui que hoje ainda a gente vive que a medicina tradicional, ela é muito mais feita por homem. Por quê? Porque a medicina tradicional é uma medicina medicamentosa, né? Então a gente pensar isso, e as mulheres estão indo mais para visões sistêmicas, pensamentos sistêmicos, olhares integrativos, justamente porque nós temos mais empatia, nós temos mais intuição, e isso o nosso cérebro que está nos falando, não é só um desejo,
né? Só que se a gente não usa isso para o nosso bem, a gente vira o quê? Uma geração de mulheres maravilhas despedaçadas, né? As mulheres estão se tornando cada vez mais ansiosas, raivosas, estressadas, cansadas. Mulheres que não vivem a sua essência cíclica, estão trabalhando contra elas, física e emocionalmente, o tempo todo, né? Então, atrás dessa super produtividade, as mulheres estão. Eu adoro essa figurinha aqui, ó, cheia de post-it na cara, colado, porque é o que realmente acontece, muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, essa mulher que está muito desconectada das suas energias, que está com desequilíbrio hormonal, físico mesmo, né? Sem progesterona, com excesso de estrogênio, que é o que eu mais pego em consultório, essa mulher que está entrando na menopausa, essa mulher que está na perimenopausa. Perimenopausa acontece 10 anos antes da menopausa, pode estar acontecendo com 38 anos. 37, e ninguém sabe, né? Porque a gente é muito vista como doida, como é comum, e vai colocando, porque nós somos super produtivas e resilientes. E quando a gente não vive o ritmo do nosso feminino, né? Essa palestra hoje é para te convidar a isso. Viva o ritmo do seu feminino. Esse é o nosso superpoder. A gente não deve ficar no modo de produtividade perpétua, pressionando o tempo todo por resultados. Nada na natureza funciona assim. E a gente está entrando nesse momento no outono, né? E aí a medicina chinesa traz isso, as luas e as estações internas. Então a gente tem o outono, a gente vem o inverno, a primavera, o verão. A natureza não funciona assim, não dá fruto o tempo todo. Os galhos precisam secar, as folhas precisam cair, né? E a gente quer ficar super produtiva, e não é assim. Dá errado, vira depressão, vira burnout, mulheres têm muito mais e você nem percebe. Então, meu convite hoje é que você entenda que você não é igual todos os dias, e tudo bem. Quiser tirar uma fotinho, eu adoro esse card aqui, quiser tirar uma fotinho e me marcar depois, eu vou ficar muito feliz. Mas é bem isso, você não é igual todos os dias, e tudo bem. E isso vai fazer a diferença em como você se enxerga no mundo, em como você produz. E se você é empreendedora, você vai entender muito mais isso, porque existe uma pressão muito maior para dar conta de tudo. Tá? E aí aqui a gente vai falar de produtividade cíclica. Eu quero que você pegue um papelzinho, uma caneta, realmente, anote, para a gente colocar isso em prática, porque conhecimento só é válido se a gente colocar em prática, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem 4 fases. Eu vou falar entre a fase 1, que é a fase menstrual, a lua nova. Se você não sabe o seu ciclo, se o seu ciclo está desregulado, tu vai pela lua, tu olha lá no céu e olha a lua, ou que é também chamado nosso inverno interno. Então, nesse momento, os hemisférios do cérebro, o lado analítico, ele está mais ativo, porque ele não tem alteração hormonal, né? Então, é um momento de descanso, essencial para a produtividade. Descanso é produtivo, você tem que descansar, tá? É um momento de analisar tudo que não funcionou para mudar, o que deu certo para continuar. Quando a gente pensa na menstruação, é bem isso, né? A menstruação tá levando embora. Ela é o início e ela é o fim do nosso ciclo. Então, veja o que funciona para ti, o que está atrelado nessa tua essência realmente. E a lua nova é sempre pro novo. É aqui que você deixa ir o que não te presta mais, que você vai analisar isso, o que não quer, e o que tu vai levar para o próximo ciclo. Na prática, né? É um período de muita intuição. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer trabalho que não exige muito de você, então não é o melhor período para estar fazendo isso que eu estou fazendo, uma live, uma aula, porque você não está exposta. Eu estou fazendo essa live hoje, eu marquei para quinta-feira,
porque eu sabia que eu já estava no final do meu período menstrual, né, então eu já tô com outro ânimo. Se eu tivesse marcado essa aula para segunda-feira, vocês iam ver aqui uma pessoa totalmente diferente, que não ia ter energia nenhuma, porque não era o momento de eu estar fazendo isso, de estar me expondo, tá. Pause, descanse, não exija de você mesma, seja gentil. E assim, não é você parar de trabalhar. A gente tem obrigações, mas quem sabe é nesse dia que você vai mais cedo para a cama, quem sabe é nesse dia que você consegue uma brecha na agenda e descansa um pouquinho depois do almoço. Quem sabe é aqui que você não vai aceitar aquele convite para sair, para dançar, para ver um happy hour, para alguma coisa. Não é o momento, é o momento de você descansar. Tá? Reflita sobre o ciclo que passou, então é uma época muito boa para fazer balancete, analisar relatórios, analise os seus pensamentos e seus sentimentos no final do dia, estimule a sua mente também com leitura, com podcast, faça mais pausas ao longo do dia. Então é um momento realmente de introspecção. Então é aquele momento de você fazer um balanço do que deu certo no mês passado, o que você quer fazer de novo, para olhar essa sua produtividade, tá bom? Já na fase 2 começa a nossa lua crescente, os hormônios começam a subir depois da menstruação. E é uma fase onde você está mais aberta para o novo. Da pré-ovulação. Começa a subir, as coisas começam a melhorar, estrogênio, a testosterona, essa mudança hormonal nos deixa mais curiosa, criativa, com vontade de fazer mais, olhar para o futuro. Então, a primavera é a lua crescente, é o seu florescer. Realmente, é o crescimento. Você vai estar muito mais aberta para novos projetos e socializar. E na prática, o que fazer? É o momento de você pegar o seu planner lindo e planejar todo o seu mês, os seus objetivos. Cria estratégias para chegar lá. Se você planejar um mês na fase menstrual, não vai dar bom. É aqui que você vai conseguir ter uma mente muito mais focada para realização, para execução. Aproveita para trocar ideia, começar projetos que estavam lá no papel e não começava, prospectar clientes, se você é empreendedora, faça os trabalhos que exijam mais criatividade de você, então esse é um bom momento de fazer uma arte, fazer algo, uma tarefa, fazer um PowerPoint, fazer alguma coisa que exija criatividade de você, tá bom? Quando é nesse momento também que a testosterona sobe, tudo vai melhorando, os exercícios físicos são mais bem-vindos aqui, e aí lá no Renascer, eu separo também aqui, a gente tá vendo um pedacinho que é a produtividade, mas você vai ter lá a parte dos exercícios, vai ter a dieta, vai ter tudo o que precisa para cada fase do ciclo, tá? Justamente levando em consideração esses hormônios. Então, na segunda fase, na terceira fase do seu ciclo menstrual, ou da fase da lua, chega a lua cheia. A lua cheia é a nossa fase de ovulação, é o nosso verão. É o seu ápice. Eu sou a energia, eu estou pronta para dar e receber. O centro verbal do nosso cérebro está tendo alterações hormonais muito mais conectadas com o estrogênio e a testo, né? Assim chegou o momento de uma execução de ação de tudo aquilo que foi planejado, visualizado, né? Então a gente está muito mais confiante por causa dos nossos hormônios, a gente está com muito mais energia por causa do nosso estrogênio, comunicação é um ponto forte, a gente vai estar muito mais radiante, é o nosso verão interno. Então, o que fazer na prática? Agendar reunião, ter conversa importante, socializar, trocar ideias, fazer lives. É hora de colocar projetos para fora, network, reuniões, busca parceria, é dia de colocar link de venda, quem trabalha com online. É uma ótima fase. Fase ovulatória, gente, é a fase que instintivamente nós queremos o quê? Procriar.
Para procriar, eu preciso atrair um parceiro, então eu vou estar com feromônios muito mais envolventes, a minha face muda nesse período, então é realmente um divisor de águas para a mulher. Mari, eu não sinto nada disso, eu estou séria com problemas. É porque provavelmente você não está ovulando, mas a partir do momento que tu começa a se forçar a se conectar com o seu ciclo, as coisas vão melhorando, tá? E a nossa última fase, a nossa fase 4, né? Eu sou criativa, eu me honro impondo limites. E essa é a fase pré-menstrual, a nossa lua minguante, o nosso outono, né? E você tá vendo que é fase pré-menstrual, não fase de tensão pré-menstrual. Porque se já tem tensão, é porque você já tá com desequilíbrio hormonal e precisa ser tratado, porque TPM ela pode ser muito comum, mas ela não é normal, tá? É o momento que o nosso cérebro está mais propício à concentração no início da fase lútea, né? Pois estamos no início dessa queda. Então, essa fase lútea é uma fase maior, né? Tem em torno ali de 10 dias, algumas mulheres menos. Então, no início, tu tem mais concentração. No final, que tá bem ali, quase chegando na menstruação, já não tem tanto. Então, nesse momento, todo projeto de vida ou de trabalho que tem essa parte burocrática mais chatinha por trás, nota fiscal, contabilidade, análise financeira, qualquer coisa desse tipo mais burocrático, é o momento de se fazer. A lua minguante e o outono são períodos de transição, então é um momento que você vai estar muito inconstante, tá? Então, o que fazer na prática? É o momento de limpar e organizar seu espaço de trabalho digital e físico, tá? Faça conteúdo, escreva roteiro que exige criatividade, mas não grave nada, não busque nada, não vá fazer parceria nesse momento. Tarefas administrativas que exigem concentração e força criativa é muito importante. Muitas mulheres sentem muita raiva na TPM, né? Muito ranço, ficam muito reativas. Isso aqui tem uma raiva dentro dela. E você pode usar essa raiva como força criativa, porque você também tem criatividade. Você só tem que saber colocar isso em prática, tá? Busque finalizar, revisar, organizar e completar o que começou. Não é hora de fazer nada novo. Começar um projeto, não. Evite se expor, evite socializar nesse período, que é o que faz diferença, né? E aí a fase 4 tem essa frase linda que eu adoro, que é: eu sou criativa, eu sou mesmo, e você não se acha, esse é o momento, eu sou criativa, eu uso essa raiva criativa dentro de você, e eu me honro impondo limites para mim e para os outros, né? Então, você está vendo que a gente teve 2 fases de menor recolhimento, que exigem tarefas, e 2 fases com maior expansão, que a gente precisa fazer isso, porque senão a gente quer ficar em expansão o mês inteiro, vai dar ruim, não vai dar certo, né? E como colocar isso em prática, né? Primeira coisa é você pegar o seu calendário, o seu planner do mês, ou o seu Google, aqui a agenda do Google, fazer um calendário e o calendário lunar. Então, você vai ver ou a fase do ciclo ou a fase da lua. Se você não sabe muito bem a fase do seu ciclo, não acompanha, eu indico sempre começar pela lua. Faça pela lua, vá fazendo a sincronização dali, vai percebendo os seus ciclos internos e aí depois você muda, tá? Pegou o calendário? Vai pegar quais são as luas, vai colocar, quem tem meu planner sabe que ali já tem, e vai separar os seus compromissos em tarefas em blocos conforme a produtividade. Então, vou dar um exemplo aqui de empreendedora digital. Um exemplo, vai pegar ali, separar o compromisso. Eu tenho que gravar, fazer algumas lives. Vou botar as lives naquela semana, nos dias entre crescente e lua cheia, em pré-ovulação, ovulação, né? Eu tenho que tirar notas fiscais do mês, vou fazer uma análise financeira, eu vou ali pegar o dia da fase pré-menstrual, onde eu preciso estar mais introspectiva, eu quero fazer uma limpeza, tem que dar uma olhada nos arquivos, vai lá na fase menstrual, onde a lua nova está entrando,
tá? Então você vai colocando isso e vai registrando também os sentimentos, emoções, sintomas pela semana. Faça um diário, faça um biohacking de como você está sentindo. A mandala lunar pode ser uma alternativa para você, mas faça um diário mesmo cíclico para você se conhecer, né? Porque você vai entendendo que você tem altos e baixos. Mulheres que usam anticoncepcional, vocês não têm essa flutuação hormonal. É como é ano ovulatório, é como se você tivesse uma menopausa, você não tem isso. Então, quando você me fala, mas eu sinto TPM, é porque você está sentindo as suas energias. Então, você tem que olhar para o céu, olhar para a lua, tá bom? Que é nela que você vai conseguir. E aqui eu quero apresentar para você que está vendo essa aula, o meu curso, O Renascer o Feminino. É um curso gravado em 6 módulos, com mais vários materiais de apoio, videoaula, muito conteúdo prático. E no final desse curso, o que você vai aprender? Primeiro, como identificar todos os seus hormônios, a sua energia, a sua influência de saúde emocional. Então, a gente tem aula de metafísica na saúde da mulher, tem aula sobre os hormônios, o ABC do seu corpo, você vai aprender tintim por tintim. Esse é um curso que eu faço muito feliz, que muitas nutricionistas, colegas de trabalho também compraram para colocar isso em prática no seu dia a dia de consultório, porque a gente não aprende isso em sala de aula. Eu tive que andar muito aí pelo mundo para conseguir montar essa metodologia. Você vai aprender como identificar cada fase do seu ciclo, os seus hormônios, os seus arquétipos femininos, eu trabalho com arquétipos também. Entender como ter uma alimentação cíclica para utilizar saúde, perder peso, modular hormônio, muito importante também para a fertilidade. Suplementação natural para modular sua saúde física, mental, hormonal. A atividade física, tem módulo só de atividade física para cada fase do seu ciclo, conforme os hormônios, tem instruções como fazer, qual é os melhores, o estilo que tem que fazer. Temos também, a gente vai aprender mais, aprofundar sobre essa produtividade nos estudos do negócio. Isso aqui é só um pedacinho da nossa aula sobre produtividade. Estabilidade emocional, vai tirar proveito dos seus hormônios em cada fase do seu mês. E também vai ter listagens, né, bem maravilhosas de alimentos, de exercício, cardápios semanais. Então, cada fase da semana você tem os alimentos que são mais interessantes, né? E tem uma sugestão de cardápio para cada fase do seu ciclo. Então, tu vai mudando esse cardápio semanalmente, sem precisar ficar enjoada, né? E ali a gente tem chás, tem shots, tem tudo que é importante. O que é, para quem é esse produto? Para toda mulher que não está grávida, tá? Porque na gravidez não é isso que importa, mas para toda mulher que está usando anticoncepcional e está muito desconecta, está com a desregulação hormonal e quer começar a nutrir mais os seus hormônios, é para você. Você que está na menopausa, você que está na perimenopausa, você que não sabe de nada e quer conhecer, é para meninas também. Isso aqui é um curso muito bom, que eu atendo que as adolescentes para se conhecerem, para estar junto com a sua energia cíclica, elas podem se beneficiar muito disso aqui. E aí o Coelhinho trouxe um presente para vocês, né? Vou colocar aqui. Esse curso ele está no valor de 397, mas até domingo você vai receber ele com 50% off, se quiser botar a sua câmera ali, ou eu vou botar aqui no chat para você. 50% off, então ele fica 197, dá para parcelar em até 12 vezes, e realmente você vai estar tendo toda uma base muito forte para estar usando. Eu coloco ali o plano você tem acesso a ele há 1 ano, mas você vai ter acesso a ele há mais tempo, né? Para que você consiga ir, voltar. Tô na fase menstrual, vai lá, abre o seu módulo, porque ele é todo dividido em fase 1, fase 2, fase 3, fase 4.
todo certinho, então ele é muito prático para você colocar. Tem lista de compra, tem lista, a lista de suplemento, tem vários materiais adicionais, tem livro de receita, tem mandala lunar, tem muita, muita coisa adicionada. Tem um reset metabólico também, um reset hormonal e metabólico, que é um plano de aceleração de resultados. Quem está comprando agora também vai estar recebendo ele. Eu faço um reset a cada ciclo, vai ter o reset de outono agora, vou ver com quem vai querer começar a fazer. Então, esse é um pouco toda a minha metodologia está ali, tudo esses anos de estudo, muitos livros, muito estudo, ele foi feito por um renascer de uma maneira fácil, prática, que você consiga colocar isso no seu dia a dia. Tá certo, maravilhosas. Foi um prazer dar essa aula aqui para vocês. Muito, muito obrigada para você que se dedicou o seu tempo para estar aqui. O meu Instagram, Conversa de Nutri, tá ali para você, tem sempre bastante conteúdo. A gente atende também em forma online, em forma presencial aqui em Florianópolis, usando as minhas metodologias. Eu trabalho com acompanhamentos nutricionais, isso é um prazer a gente olhar. Eu sou muito apaixonada pela ciclicidade e espero que vocês tenham sentido um pouquinho dessa minha paixão. E aproveitem, porque esse QR Code aqui, esse link que eu coloquei ali no chat, e que eu vou deixar esse QR Code, ele não vai estar divulgando em outros lugares, né? Então é para você que viu essa aula, para você que está aqui comigo, aproveitem essa oportunidade de ter um renascer na sua casa por 10 vezes de R$19 e pouquinho, você vai ter esse conteúdo rico, que se você for nutricionista, vai conseguir colocar em prática também na rotina dos seus pacientes. Se você não é nutri, ele foi feito para que você consiga também colocar em prática. É muito tranquilo, é só você parar, se observar e colocar isso para rodar, que você vai ver melhora no seu fluxo hormonal, no seu fluxo, nas suas cólicas, na sua fertilidade. As meninas que querem engravidar, isso aqui é muito, muito importante, porque toda a nutrição é feita por uma boa qualidade desse óvulo, então é muito importante. Mulheres que estão na menopausa, que não estão se entendendo nada, lá você vai ter isso. Quando em consultório, eu não consigo passar 4 planos alimentares, eu passo 2, né, para a fase lútea e para a fase folicular. Mas aqui no Renascer você vai conseguir conciliar o seu plano alimentar que você tem e já conseguir organizar as suas rotinas conforme a fase do seu ciclo. Tá certo? Deixa eu parar a minha apresentação, ficar aqui em tela grande para vocês. Foi um prazer estar aqui, uma boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, que vale muito, né, essa presença, e um beijo e fiquem com Deus. Tchau.